Olá, seja novamente bem-vindo ao Ex do Pensamento. Eu sou José Cavalcante, estudante de filosofia, e esse é o primeiro vídeo da série de 3 vídeos sobre a Aurora da Filosofia Grega de John Bunyan. Primeiramente, eu gostaria, esse vídeo, além de demarcar o início dessa minha discussão sobre o livro, e também gostaria, nesse momento inicial do vídeo, dedicar um salve especial para o meu aluno João Machado, do primeiro ano do Colégio Vitória, que estava mais ansioso que eu para a produção desse vídeo. Bom, com o início da leitura nesses 17 dias, eu tenho algumas considerações a respeito do livro, algumas concordâncias, algumas discordâncias. Primeiro, eu gostaria de enaltecer o ponto principal positivo desse livro. Quem decide estudar sobre a parte da filosofia dos pré-socráticos tem aqui um prato cheio. Ele é muito rico em fragmentos, cada fragmento é mais interessante que o outro. Ao passo que ele vai discutindo os pensadores, é muito interessante. Começa em Tales, discute sobre a ideia da água, fala dos seus fragmentos, identifica como ele desenvolvia esse pensamento, coloca em contraste com outros no mesmo momento. Então, se você busca entender pelo próprio texto dos filósofos, é muito interessante. Uma parte um pouco chata da defesa do John Bunyan é a sua intenção de tentar desenvolver uma defesa como se não houvesse escapatória de que a filosofia é um nascimento de uma dádiva dos gregos. No início ele já vai fazer menção a alguns povos que vieram do norte, como os povos aqueus. Eu fiz até as minhas anotações ao passo que eu ia fazendo minhas leituras, justamente para que eu fosse compreendendo o que o autor estava querendo dizer e assim pudesse fazer uma leitura mais clara. Então, assim, nas primeiras 30 páginas do livro, ele já começa dizendo sobre esses povos do norte, qual a influência deles, como eles desenvolveram a sua chegada, qual vai ser a fundamentação deles. Eu vou tentar nesse vídeo falar sobre o texto, sem dar maiores exposições tão técnicas ou tão aprofundadas, pois eu acho que isso cabe à reflexão de cada um ao realizar a sua própria leitura do livro. Eu quero passar as minhas impressões em relação à leitura, ainda mais que esse aqui é o primeiro experimento que eu estou fazendo, de fazer uma leitura dessa forma, pausada, comprometida, fazendo anotações. Então, ele destaca também, o que é muito importante, a influência de Homero e Hesíodo. Acho que é inegável quando você está estudando esse período da história antiga, junto com a filosofia antiga, você não pode passar sem considerar o poeta Homero e o Hesíodo. É claro que quando ele comenta sobre Homero, ele entra um pouco na discussão sobre sua não existência ou existência, se é apenas um autor ou não, mas ele foca muito mais nas suas contribuições desses dois poetas, em como eles fizeram um pensamento inicial ser moldado entre aqueles povos e toda essa contribuição em geral de toda a sua forma de idealizar como poderia ser um pensamento que viria a ser desenvolvido mais à frente. Ele ressalta os valores das cosmogonias e teogonias no que diz respeito a como surge o mundo, como os deuses têm influência nesse surgimento, pois isso ele coloca como um contraponto inicial de qual seria o terreno que os filósofos estão inseridos e como eles vão fazer então a sua tese para ir de frente com esse pensamento que era hegemônico e dominante nesse período. A partir mais do desenvolvimento posterior do texto, ele começa a dar uma explicação geral para aqueles que ainda estão perdidos e antes de entrar nos fragmentos a respeito do que esses primeiros filósofos, o que esses pré-socráticos estavam buscando e estudando. É importante que nesse momento ele delimite muito bem, e isso ele faz, de diferenciar muito bem aquilo que os primeiros pré-socráticos buscavam, que era a ideia da arqué. Ele coloca desse movimento, dessa busca por um princípio originário, como sendo a força mais forte desses primeiros filósofos. Ele até coloca, como eles são chamados a posteriori pelo Aristóteles, como fisiólogos, já que eles buscavam na physis ou no plano físico aquilo que deveria ser explicado de como todo o resto surgiu. Por isso esses muitos também são chamados de filósofos da natureza, já que uma vez que eles buscavam na própria natureza, na própria physis, aquele elemento que poderia introduzir a discussão ou o entendimento geral de onde tudo se surge. Quando ele fala sobre esses pensadores, ele também deixa claro que, ao defender como Tales a água ou Anaxímenes o ar, a gente não pode ficar preso apenas à ideia daquilo que é sensível, material, e acreditar que tudo deriva da água como nós imaginamos, mas que isso tem um aprofundamento, pode nos levar a compreender que Tales entendia que, na verdade, isso é uma diferença entre o seco e o úmido, entre a vida e a morte, entre essas oposições, e não apenas a água como um elemento natural presente na natureza que poderia explicar todas as derivações. Os primeiros, que são da escola de Mileto, são muito bem colocados. Tales a água, Anaximandro o apeiron, o ilimitado, e Anaximenes o ar. Ele faz uma descrição
muito completa desses três, principalmente de Anaximandro, onde ele dedica boas páginas para falar sobre isso, discutir sobre sua ideia. O autor fundamenta esses pensadores sempre falando um pouco de sua vida, sua obra, as formas como eles chegavam aos corpos celestes, como isso se reverberava entre seus pares. Então a discussão ela vai caminhando de forma cronológica e muito bem fundamentada, de forma que você não se perde na discussão que o John Burnett tenta fazer, mesmo que o tempo todo, enquanto ele discute esses filósofos, ele tenta diminuir a posição dos outros. É interessante quando ele fala que esses conhecimentos podem até mesmo ter existido em outros povos, eles podem ter pensado sobre isso, mas é somente com o povo grego que essa sistematização organizada e ordenada tem valor. Mais uma vez a sua defesa, como explicitado inicialmente aqui no vídeo, que seria nada mais a filosofia, uma dádiva ou um milagre do povo grego. É uma defesa forte, é uma defesa que diminui outros povos, é uma defesa que coloca os outros povos somente como alguém que possui conhecimento prático, e somente os gregos foram capazes de traduzir isso em um conhecimento teórico, sistemático, analítico, organizado. E é uma defesa que suscita com certeza questões, reflexões, entender por que essa defesa é tão forte para ele. E eu espero que até o final do livro eu também compreenda por que essa sua escolha. Eu tenho buscado também as referências que ele coloca no livro, é interessante ver essa outra possibilidade. Mas recentemente eu também fiz uma disciplina na universidade onde a gente viu a possibilidade de ela não ser restrita, a filosofia não ser restrita somente ao nascimento em um local europeu, em um local hegemônico dominado pelos gregos, e é muito interessante ver agora também o contraponto de alguém que quer defender essa ideia de que foram os gregos, sim, os merecedores do título de pais da filosofia. Um ponto interessante que ele destaca, que é de fato muito legal, é sobre a curiosidade e o espanto, e como essa tem um valor fundamental na filosofia. Eu acho que são características que quem busca pela filosofia não pode deixar de cultivar, pois uma vez que você tem a capacidade de se espantar com o novo, de se manter curioso mesmo ao vivenciar ou passar pelas mesmas coisas do cotidiano, o espantar-se com o cotidiano é fundamental. Não pegar tudo que é dado como verdadeiro ou como correto, eu acho que é o passo fundamental para você sair dessa sua proposição de que tudo que me é dado é correto e, portanto, eu só preciso aceitar. A aceitação e a quietude não são boas virtudes a serem cultivadas por aqueles que se dizem amantes do conhecimento. Os últimos capítulos que eu li foram bastante interessantes. Conheci Xenófanes, que não conhecia, adorei as suas formas de pensar através de sátiras e de ironia. Os fragmentos que tem dele são muito interessantes por conta dessa ironia com que ele fala sobre aqueles que vieram antes dele, os seus predecessores, e ele vai satirizando, ironizando as suas formas de pensamento. É de fato muito legal ver como dentro daquele mesmo período ele já tinha contato com os pensamentos dos outros, e ainda assim poderiam refletir e fazer os seus próprios pensamentos. Foi interessante também conhecer um pouco mais da figura por trás de Pitágoras, essa figura que é tão respeitada dentro da matemática, e conhecer que muito do que a gente conhece chegou através dos pitagóricos. É difícil saber de fato sobre a vida privada de Pitágoras, mas é muito interessante ver a sua defesa de números, também entendendo que a sua defesa dos números cai na mesma ideia da defesa de Tales com a água, não somente como algo sensível, mas como algo que rege o cosmos geral para Pitágoras. Essa dualidade que nós podemos enxergar entre o par e o ímpar, entre a mônada e a díade, entre essa dualidade das coisas, é muito, muito interessante. E falando em dualidade, não se pode deixar de falar de Heráclito e a sua Guerra dos Opostos, que é um capítulo sensacional, onde a gente consegue ver como esse filósofo do Devir é tão interessante. Essa sua ideia que foi colocada em um dos diálogos de Platão como tudo flui, ou não se pode banhar em um mesmo rio duas vezes, pois na segunda vez nem mesmo você, nem mesmo o rio são os mesmos. É muito interessante ver essa ideia discutida dentro do próprio filósofo, mesmo que só tenha chegado até nós um pouco mais de 120 fragmentos, e ele seja conhecido como o obscuro pela sua dificuldade de compreensão, mas é muito legal dedicar um pouco de tempo para tentar refletir junto com ele, compreender junto com ele, ver como ele enxergava as coisas. Em síntese, a leitura da Aurora da filosofia grega até agora tem sido muito proveitosa, provocado bastante reflexões, e eu acredito que será uma leitura muito boa para iniciar, um pontapé inicial muito bom e bem fundamentado nessa primeira parte da filosofia antiga. Falando também nisso, eu acabei também recentemente adquirindo alguns livros que vão complementar essa minha fundamentação. Fora a bibliografia secundária que eu já deixei disponível no Instagram, eu adquiri alguns livros que serão interessantes para isso, sendo eles essa coleção do Reale, da filosofia antiga. Por enquanto eu adquiri 4 volumes iniciais,
sendo os primeiros do pré-socrático e os orfismos. Em segundo, sofistas, Sócrates e os socráticos menores. Terceiro, Platão. E o quarto, Aristóteles, que vão me acompanhando conforme as leituras forem avançando. Além de que eu peguei um que eu acredito que seja fundamental para todo mundo que queira entender filosofia antiga, Pierre Hadot, o que é a filosofia antiga, que será fundamental para ser base de todo o meu estudo durante esse semestre. Bom, eu espero que essas reflexões iniciais te cativem para quem sabe ler também esse livro, ou pelo menos pensar um pouco mais sobre a nossa realidade. Esse é o papel do Ecos do Pensamento e isso é aquilo que eu espero construindo esse vídeo, construindo essa comunidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e espero vê-los aqui no próximo vídeo. Até mais.